Olá, queridas e queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos à primeira edição do nosso podcast de literatura da Amazônia Paraense, A Gente Não Quer Só Chibé. Esse é um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. O projeto é coordenado pelo professor Abílio Pacheco e tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras de literatura paraense, bem como pesquisadores e pesquisadoras que desenvolveram ou desenvolvem trabalhos sobre esses autores. Agradecemos ao cantor e compositor bragantino, Tony Soares, por nos ceder suas músicas para usarmos em nosso podcast. Bragança que acorda cedo, solta foguete o dia inteiro. Bragança na alvorada da fé. Bragança é farinha d'água, de poeira, beijo e massa. Bragança do peixe assado e chibé. E o nosso convidado de hoje é o jornalista, professor e escritor paraense Alfredo Guimarães Garcia. Lembrando que, em respeito às medidas de isolamento social devido ao novo coronavírus, essa entrevista está sendo realizada via troca de mensagens de áudios por aplicativo de rede social. Então, Alfredo, quando e como se iniciou o seu gosto pela escrita? Meu gosto pela escrita, eu sempre falo, iniciou na formação do leitor. Antes do escritor veio o leitor. O leitor se iniciou logo nas primeiras descobertas das leituras, lá como era na década de 60 no ensino primário. Exatamente nos livros a que tinha o menino Alfredo acesso, que eram livros didáticos onde haviam pequenos textos literários. Ali começou o leitor. Ele se aprimorou a partir dos 10 anos, quando ganhou de presente da sua avó paterna, na verdade, a madrasta do meu pai, a única avó que eu conheci na vida, minha avó chamada Constance Garcia, uma norte-americana que veio morar no Brasil, professora de inglês, né? E que me deu de presente alguns livros. Um deles era um livro conhecido da minha geração, O Tesouro da Juventude, O Livro da Juventude. Me deu também uma coleção completa de Monteiro Lobato, 6 grandes volumes, ricamente ilustrados, coloridos, né? Então, essa descoberta da literatura para o garoto, naquela época de 10 para 11 anos de idade, foi fantástica. Morava na época em Capanema, um município no interior do Pará, onde não havia televisão, não chegava a televisão ainda, havia o rádio e as brincadeiras da infância. Uma infância de menino do interior foi a que eu tive. Aí, para mim, foi a descoberta da escrita, que foi depois desenvolvida através de redações escolares, né? Eu gostava de escrever cartas para as pessoas, meus parentes que eram analfabetos ou semi-analfabetos, e eu gostava de ouvir as pessoas para que eu escrevesse essas cartas no interior. Então, o começo foi esse. E quais as referências literárias que te inspiraram e te inspiram até hoje? Minhas referências literárias, elas começam com Monteiro Lobato, com Viriato Correia, autor de um livro que foi muito lido na década de 50, na de 60 e depois 70, chamado Cazuza, que é a infância de um garoto no interior, com aventuras de passarinhada, de banhos de igarapé, e eu me identificava muito com o Cazuza, que também era um garoto muito introvertido, né? Eu não li um clássico que a minha geração depois falou muito, eu não tive acesso a ele, que foi Meu Pé de Laranja Lima, não li, vim ler depois na idade adulta. Mas meu pai tinha uma pequena estante em que havia alguns clássicos de uma coleção chamada Nossos Clássicos. Livros em formato de bolsa-livro, né? O que hoje a gente chama de pocket, da editora Agir, salvo engano. E lá eu li Monteiro Lobato, contos, li Machado de Assis, contos e excertos, né?
fragmentos dos romances dele, li Mário de Andrade, Olavo Bilac, vários clássicos da literatura brasileira. E eles acabaram fazendo essa minha formação. E são referenciais dessa formação inicial. As outras, na juventude e idade adulta, foram se somando, então, né? A literatura paraense deve entrar na minha vida só já na idade adulta, quando eu li alguns escritores e quando eu li Dalcídio Jurandir como literatura do vestibular no ano de 1987, verdade, 86/87. E aí foram se somando outras referências, encontros, diversas delas que, se eu fosse enumerar, daria um podcast só das minhas referências literárias. Você tem um público bem diversificado, com faixas etárias e gostos diferentes, mas nós vemos que no início da sua carreira literária, você se voltou para o público infantil. Você acha mais fácil ou mais simples escrever para crianças? O meu primeiro livro data do ano de 1990, então ele chega exatamente neste 2020 aos 30 anos de idade. Já é um senhor, né? Ele chama-se Quem Viu Meu Soninho, foi editado pela Editora Lê de Minas Gerais em 1990. Tem uma história que antecede esse primeiro livro, que é a minha entrada na literatura, data de 85, portanto 5 anos antes de eu publicar meu primeiro livro. E eu comecei na poesia, ganhei premiações em trovas, tanto é que minha certidão de nascimento na literatura é uma trova que eu ganhei o prêmio no ano de 1985, agora fazendo 35 anos. E em poesia, fui premiado algumas menções pela Academia Paraense de Letras, depois alguns concursos regionais, estaduais e depois interestaduais. Mas incentivado pela escritora Eliana Barriga, que dizia que eu tinha alguma coisa, germe ali que poderia fazer com que o meu humor, que ela achava que era peculiar, a minha escrita na poesia, pudesse migrar para a literatura infantil. E em 87 para 88, logo após o nascimento do meu filho Alfredo Neto, eu comecei a escrever, rascunhar um texto, que seria depois o Quem Viu Meu Soninho, a partir de uma temática. Quando a criança perde o sono, para onde vai o sono? E deixei livre a fantasia, incentivado pela Eliana, mandei para as editoras FTD, para a editora Moderna e para a editora Lê. E aguardei a resposta. A primeira resposta veio cerca de 6 a 8 meses depois, da editora Lê, e a coincidência macabra é que eu recebi a resposta positiva justamente no dia 15 de março de 1990, quando o então presidente Fernando Collor de Mello e a sua ministra Zélia Cardoso lançavam um plano que confiscava todos os recursos das poupanças dos brasileiros. Eu trabalhava em banco na época. Foi uma loucura, um inferno na nossa vida. Quem era bancário nessa época lembra. O telefone tocava toda hora, em determinado momento tocou o telefone e alguém passou: olha, para você de Minas Gerais. Eu digo, alguma bronca de Minas com recursos aqui do Pará e tal. E atendi, era um cara chamado José Orlando, que era o diretor-presidente da editora Lê, me dizendo: você é Alfredo Garcia? Sim, respondi. Queria te parabenizar, que eu gostei muito do teu texto, você acaba de ser aprovado. Eu digo, pô, isso é trote. Desliguei na cara dele. 5 minutos depois ele liga de novo, atendi, aí caiu a ficha. Meu livro foi aprovado. Caramba, né? E atendi o Zé Orlando, o resto é história, né? Esta é a história. Eu não acho que escrever para criança seja mais simples, mais fácil, entre aspas, do que para adultos. Ao contrário, eu acho que há muita mistificação sobre isso, há muita desinformação e há muitos autores no mercado regional, principalmente, que deixam muito mais empiricamente, sem procurar avançar no estudo sobre esse tema, que escrever para criança é usar uma linguagem quase de tati-bitati. Eu acho que é o contrário, é um público muito mais exigente do que o adulto, embora ele não seja o adquirente do produto livro.
eu publiquei quase 22 títulos entre infantis e infantos juvenis, e desde 2016 não publico mais nenhum título nessa área. Estou há praticamente 4 para 5 anos sem publicar nada na área, porque me dediquei ao estudo do romance, da literatura à prosa longa, que é o que eu venho escrevendo, venho fazendo agora. Não significa que eu tenha deixado de lado totalmente a literatura infantil, só que eu acho que no mercado regional já há muita gente fazendo esse tipo de literatura, alguns bem, outros razoáveis, só que muitos apenas aventureiros. Ao todo, você tem quantos títulos publicados? E se algum desses te marcou de uma forma mais especial? Contabilizo como obras individuais publicadas 52 obras. Organizei do poeta, contista, romancista Antônio Tabernar 2 obras, uma de contos, Fêmea, e outra de sonetos de Tabernar, que são trabalhos de organizador, em que o teu nome vai na capa do livro como organizador da publicação. Individuais são 52 livros. Boa parte deles em prosa, tenho pouquíssima, é bem escassa a minha publicação em poesia, somam cerca de 6 livros. E há obras em especiais, 3 em gêneros distintos, que eu destacaria. No gênero infantil, um livro chamado Quando Não Quer Dois Não Brigam, que foi publicado em 1994 pela editora Paulinas, e desde 94, quando foi feita a primeira edição com 5.000 exemplares, uma raridade hoje em dia, nunca deixou de ter reedições, já vão lá para cerca de 9, 10, 11 edições, não lembro agora ao certo. Sempre vendeu, ele é o meu long seller, né? De 6 em 6 meses eu recebo prestação de contas da Paulina sobre a venda desse livro, e vem sendo adotado em inúmeras escolas em todo o Brasil. Dele já foram vendidos cerca de 90, quase 100.000 exemplares nesses quase 30 anos da existência do livro. O segundo, também pela Paulinas, chama-se Contos do Amor em Flor, um livro de contos para o público adolescente, já fora de catálogo, que teve uma grande compra pela Prefeitura Municipal de São Paulo, começo da década de 2000, começo dos anos 2000, com cerca de 15.000 exemplares distribuídos pelas escolas e com crianças jovens paulistas lendo o livro. E o terceiro também é um livro de contos, só que para o público adulto, chamado O Livro de Eros. É um livro publicado por uma editora regional, primeiro no ano de 1998, primeira edição, depois em 2001 a segunda edição, também está esgotado. Porque o desse de conto, o Livro de Eros, ele ganhou no biênio 99-2000 como o melhor livro de contos em todo o território brasileiro, num concurso em que ele foi selecionado pela Academia Mineira de Letras, e eu dividi a premiação com um dos maiores escritores do Brasil, que chama-se Fausto Wolff. Excelente autor, inclusive um dos autores que eu li na minha formação como leitor e que admiro muito como escritor. Com tantos títulos publicados, você tem se tornado uma referência para a literatura paraense. Você se considera um escritor regionalista? Confesso que eu acho engraçado quando me dizem que eu sou uma referência, que eu sou um ícone na literatura da Amazônia paraense. Para usar uma expressão da turma da minha geração, se sua ficha ainda não caiu, porque eu acho que referência, ou seja, a sua inclusão da sua obra, da sua literatura no chamado panteão, vamos colocar assim de forma até irônica, ou no cânone dessa região, ainda é algo a ser construído, eu penso assim. Primeiro, agora que está sendo encaminhado aqui na Amazônia, o estudo de algumas obras minhas.
Já houve uma obra, o meu romance mais recente, chamado Enquanto Meu Pai Morre. Ele está sendo estudado por turmas de mestrado na Universidade Federal de Rondônia. Uma novela e depois uma novela e alguns contos de livros e espaços meus já foram motivo de escritas de TCCs, trabalho de conclusão de curso, e recentemente foram, através da professora Carla Ferreira, em Bragança, no campus de Bragança, objeto de análise para uma dissertação de mestrado da minha novela Andar, Andar, Memórias do Nunca Mais. Então isso acho que está em construção, esse referencial. Não tenho nenhum site que tenha referências pessoais minhas, na internet estão todas esparsas e muito inconclusas. Nenhuma universidade regional, nem a pública nem privada, tem algum estudo acerca da minha obra. Então isso é essencial para quem quer ser referência, né? E, por outro lado, eu também não acho que eu seja um escritor regionalista. Aí eu preciso dar uma explicação básica do que é que eu entendo como regionalista. Fora o debate, a literatura feita no Pará é literatura da Amazônia, etc, etc, que eu acho que é uma coisa que vai ficar discutindo o sexo dos anjos numa eternidade. Eu não sou um escritor regionalista no sentido de que eu demande sempre explorar essas temáticas batidas e eu não folclorizo a minha literatura. Pelo menos eu acho que não. Exemplo, a batida tema tacacá, tucupi, açaí, vatapá, vatapá regional, peixe, não, mitologia, não, também não. Não é que eu seja avesso, é que minha formação lá atrás, ela demandou um olhar muito além do chão aqui. Agora, o meu vocabulário, ele é com certeza marcadamente regionalista. Que se algum dia algum professor, algum aluno se dedicar a ver o vocabulário que está na literatura que eu tenho produzido, vai encontrar com certeza referências marcadamente, estritamente delimitadas da Amazônia paraense e no Pará do Nordeste paraense. A minha vinculação com Bragança e com Capanema, fundamentalmente. E os outros municípios ali dessa região dos Caetés. Nas obras Memórias do Quintal e Andar, Andar, Memórias do Nunca Mais, a gente percebe um tom memorialístico e nostálgico do personagem Miguel de Santana. Essas obras, de alguma forma, refletem as tuas vivências, a tua infância, na tua terra natal? O Memórias do Quintal é um livro que, esse ano de 2020, né, ele é um livro de 1995, então ele chega esse ano aos 25 anos de idade. É um livro também que ainda tem alguns exemplares da sua segunda edição, que é de 2002, que já está esgotado, né? O Andar, Andar já é um livro mais recente, de 2018, mas também já está esgotado. Foi uma edição pequena de 500 exemplares já esgotada. Os dois têm vinculações, e aí é um segredo que o autor pode confessar aqui. Vinculações tão claras que plots, partes do enredo e de texto mesmo, de alguns contos que estão no Memória do Quintal, estão os personagens costurados na narrativa do Andar, Andar. E sobre a nostalgia, eu diria que lá nos dois livros paira aquele mito do paraíso perdido da infância, né? Do Éden que foi deixado, que é um pouco a nostalgia de quem viveu um tempo embora fosse um tempo muito tumultuado na vida política e pública do Brasil, que foi o período da ditadura militar, que eu como criança e como adolescente vivi e senti na pele isso, né? E o Memória do Quintal registra um conto sobre essa temática. Ela dá um caldo melancólico. O professor Paulo Nunes, poeta, escritor, já falou que toda melancolia sempre dá um bom caldo literário. Eu acho que esse caldo literário está bem explícito nessas duas obras que
com felicidade foram unidas nessa pergunta. Memória do Quintal é uma coletânea de contos em que a temática da infância, o quintal aí é uma metáfora da infância, né? Hoje já não existe mais quintais na vida das crianças, né? Playground agora, né? Nessa memorialização eu coloquei experiências pessoais e vivências de outros garotos da minha idade, da minha infância, né? Que no andar eu revivi e eu reutilizei para traçar um parâmetro entre o passado. O andar traz o Miguel Santana, que é um sujeito bancário aposentado e um escritor frustrado que publicou 3 romances, dos quais ele fica catando quem são os leitores desses seus romances, né? Volta à cidade natal dele, que a descrição é toda da Capanema, minha querida Capanema da minha infância, e no qual ele retorna para reencontrar no dia do velório, da preparação para o enterro de um grande amigo de infância dele. Juntam-se os dois mundos, a ponta da infância com a ponta do final da vida, da morte, né? Em Miguel Santana. E eu coloquei várias referências lá, referências que depois eu fui utilizar também. O leitor desses meus livros que persistir nessa saga vai encontrar referências explícitas também lá no Enquanto Meu Pai Morre. E eu diria que não a minha vivência da minha cidade natal. Bragança, eu não tive vivência corrida, digamos assim, né? Porque eu saio de Bragança com uma idade muito tenra ainda, entre 3 a 4 anos, vindo da prisão do meu pai pelo regime militar de 64, vinda dele preso para Belém, depois o autoexílio dele, para onde não conseguia arranjar emprego aqui, deixou a família aos cuidados de parentes aqui no Pará, foi tentar algumas colocações no Centro-Oeste, né? Incentivado por amigos que o apoiaram. E algum tempo depois ele volta para o Pará, já no final da década de 60, começo de 70, entre os anos de 65 a 70, que é quando nós vamos viver em Capanema, e lá nasce, na verdade lá é concebida a minha irmã mais nova, que é a Maria Inês Garcia. Então é muito mais a vivência da região, não específica da cidade natal Bragança. Memória do Quintal ele é calcado fundamentalmente da minha vivência em Capanema e região no caso ali é Pará-Maranhão, um local idílico para a época pelo menos chamado Caeté, que era um balneário onde a família do lado da minha mãe, a família Guimarães, viveu e ainda vive muitos dos descendentes naquele local. Em relação à sua produção escrita, você escreve todos os dias ou em períodos concentrados? Você tem uma meta diária? Sou o escritor talvez mais indisciplinado que se possa ter conhecimento na face da Terra. Alguns dos meus livros foram produzidos em situações extraordinárias. Vou dar o relato de 3 deles, 2 de poesia e 1 em prosa. Os 2 de poesia. Há um livro que eu publiquei de poesia chamado Frutos Diáfanos, que ganhou o prêmio Instituto de Artes do Pará, que já foi extinto, né? E foi publicado em 2014. A premiação foi do ano anterior, 2013. No primeiro semestre de 2013, eu fui acometido de uma espécie de urticária, tá? Após uma ingestão de medicamento e posterior ingestão de bebida, tive uma reação alérgica em quase todo o meu corpo, o que me levou a fazer um tratamento intenso e ficar cerca de 15 dias iniciais, com mais uma prorrogação, 35 a 40 dias, né?
eu trabalhava na época como professor de uma escola de ensino superior e entrei de licença justamente logo após um período que era, não lembro se bem, que era inicial de um recesso. E nesse período eu tinha que ficar em casa, tomando medicamento, aquela história de medicamento de hora em hora, etc., alimentação, tudo isso, né? E a minha filha, que mora conosco na época, e minha mulher saíam para trabalhar. Da aula e voltavam só entre 13 a 14 horas, quando a gente reunia para almoçar, etc. Manhã e parte da tarde eu ficava em casa e comecei a fazer um exercício mental, né? Então, até posso dizer hoje em dia que eu já sou um privilegiado, porque as minhas quarentenas já aconteceram há muito tempo. Hoje eu estou exercitando muito mais essa quarentena agora da Covid-19. Comecei a escrever e coloquei uma proposta no papel. Que tal fazer um projeto de eu escrever um poema por dia? Qual seria a temática? E olhando para um calendário em cima da mesa, se disse, vou fazer tipo aquele sujeito, colocar um poema por dia, um calendário. Um poema para segunda-feira, e comecei a escrever. Óbvio que eu não consegui fazer isso nesse período, mas depois ficou aquele material ali, no rascunho, num caderno. Uso muito cadernos para rascunho, ou agendas já vencidas, para rascunhar os poemas e depois digitar, né? Sempre o meu inicial é no papel, para depois fazer a digitação, e na transição para o final sempre alterações, entre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a última versão sempre eu altero alguma coisa, pontuação, troca de palavras, eliminação de versos. Na poesia sempre funciona assim. E consegui concluir, e estava aberto o concurso desse prêmio, que era o prêmio Instituto de Arte do Pará, e para poesia o prêmio era chamado Maxi Martins. Tá? E eu tinha um projeto anterior que era escrever um livro de poemas em que cada poema falasse de uma fruta. Né? Ele ia se chamar justamente Frutário, cujo projeto eu já extingui. E saiu esse livro chamado Frutos Diáfanos, né, que tem um primeiro momento em que ele trata de diversas temáticas, por coincidência, ligadas justamente à transição, um pouco aspecto de morbidez também, a transição do homem na Terra, do ser humano na Terra, do homem ensinou o ser humano na Terra, a sua transitoriedade aqui, né? O aspecto da doença que me deixou prostrado acabou me levando a isso. E complementei com outros poemas, né? Frutos Diáfanos. Isso 2013 para 2014. Quase 3 anos depois, eu ganhei também com outro projeto chamado Os Dias e Outros Poemas, já o prêmio da Fundação Cultural do Pará, né, que são editais literários com poesia, um livro chamado Os Dias e Outros Poemas. Também, após o processo de consultas, foi indicado que eu tinha que fazer uma cirurgia para um processo de uma hérnia umbilical. E esse processo eu teria que ficar parado, eu escolhi o momento adequado e fiquei parado por cerca de 30 a 40 dias também. E comecei a conceber também um poema por dia para escrever, só que agora com a temática de cada dia. Então, segunda-feira tinha um poema, ou então a partir do número do dia. O dia era 23, eu escrevi alguma coisa relacionada daquele numeral. Dia 7 eu escrevi um poema que é dedicado aos arcanos. Dia 10 é dedicado ao Dalcídio Jurandir. Então, dos 30 dias, tem um poema para cada dia, uns mais longos, outros mais curtos. E complementei com a leitura que eu estava fazendo do Mallarmé na época, como exercício de escrita, estava fazendo tradução de alguns poemas do Mallarmé com o meu sofrível conhecimento de francês, e fiz uma série de poemas inspirados na leitura do Mallarmé, chamados Poemas Mallarmaicos, né, que incluí nesse projeto desse livro. E por último, agora, nessa quarentena, nesse período agora de março e abril, que a gente está no corrente momento que eu estou respondendo essas perguntas, vivendo, eu tive que fazer no período de fevereiro para março
uma cirurgia na visão, né? E assim que eu retornei ao trabalho, fui apresentar um problema na outra visão, que era uma limpeza da lente devido a um problema de catarata na visão direita. E esse procedimento era um procedimento muito rápido, só que ele acabou sendo, pela demora, marcado para o dia 17 de março, justamente o dia que se começou no Estado, através do decreto governamental, o isolamento social, a quarentena. E eu estou, no presente momento, encerrando um livro chamado Pandemia e Outros Poemas. De 17 de março até agora, 17 de abril, eu escrevi um poema por dia, né, que eu tenho publicado no meu perfil no Facebook. Vou encerrar agora até o dia 30 de abril. Tá? E estou escrevendo uma novela com a temática da quarentena, tendo como inspiração um personagem. Eu narro esse meu acontecimento pessoal, da convivência com o começo da quarentena, indo no consultório médico e tal, etc. E depois um diário, dia a dia, ele narrando a sua experiência. Ele é um sujeito solitário que vive e começa a narrar o que ele vê dos vizinhos, do mundo, enfim. É uma experiência nova, vai ser a ideia é que a novela tenha exatamente o andamento da quarentena, a contar do dia 17 de março até quando for aliviando mais a barra agora dessa Covid-19. Como você vê a situação editorial dos escritores paraenses atualmente? Publicar livros hoje em dia tornou-se quase que, para quem tem recursos financeiros, para os chamados abonados, é um acréscimo no currículo. Como vou ser bastante sarcástico aqui, um título da Assembleia Paraense, um título de um dos clubes tradicionais daqui do estado, da região, né? Ou o seu emprego de classe média alta, ou quiçá no futuro uma vaga na Academia Paraense de Letras. E eu acho que isso tem afastado os verdadeiros escritores dessa prática salutar que é fazer literatura, que é uma das mais difíceis, menos reconhecidas e mais enxovalhadas atividades humanas, a da literatura, de ser escritor. O Pará não tem uma grande editora. Já teve um rascunho dela lá na década de 80 e 90, que foi a editora Sejupe, já extinta. Temos algumas pequenas e médias editoras. Eu publico por duas editoras pequenas, que é a editora Folheando, levada com muita garra pelo editor Douglas Oliveira. Publiquei um livro de poesia por ela, devo publicar alguma outra coisa em prosa. A Parágrafo, que é de Bragança, minha querida terra natal, levada também com muito heroísmo pelo Giroto Brito. Mas nos falta o essencial, que é distribuição. As duas editoras que eu mencionei fazem publicações de altíssimo nível gráfico, de muito bom produto. Mas é possível fazer edições pequenas, 100, 200, 300, 400, 500 exemplares no máximo, que só tem circulação no máximo nos âmbitos das cidades, não circulam nem no estado. Continuamos, como disse uma vez, em outro contexto, o escritor Salomão Laredo, no caso de Belém, não passando do mercado de São Brás. Eu acrescentaria que a gente conseguiu chegar agora aqui no entroncamento. No estado, nós não somos lidos. Se eu for em qualquer feira do livro no Pará, eu sou um ilustre desconhecido em qualquer lugar que eu vá, mesmo em Bragança, mesmo em Capanema, né? Santarém. E você sempre tem que fazer aquela humildade de se apresentar, porque você é o desconhecido naquela feira do livro da cidade. E mesmo os próprios autores da cidade que estão realizando aquele evento literário não são conhecidos e nem reconhecidos. Então falta a criação de um mercado literário
regional no Pará. Falta um fomento da iniciativa pública, de repente, sei lá, como havia na época da ditadura, um Instituto Nacional do Livro, de repente se criar um Instituto Estadual do Livro que fomentasse essas políticas. E os leitores se queixam que o livro está cada vez mais caro porque se publica cada vez menos exemplares, pela questão do custo. Em contrapartida, há muita gente publicando. Se você for na Feira Panamazônica do Livro, e em 2020 vai ser no segundo semestre, você vai encontrar em um stand somente cerca de 300 a 400 ditos escritores. Se você for um sujeito crítico, você vai colocar desses 400 títulos expostos, aí, supostamente, se for um título de cada autor, no máximo 4% daqueles que realmente serão obras representativas. Mas isso é o tempo que vai dizer, não tem ilusão quanto a isso. Quando eu comecei a publicar, havia muita gente que publicou. Uns já morreram no sentido realmente físico da palavra, né? Outros morreram literariamente, não publicaram mais, e via-se que aquilo era apenas um entusiasmo juvenil da época, da década de 80, final da década de 80. E outros publicaram somente 1, 2, 3 livros e não persistiram nessa vida literária. Porque é uma diferença muito grande entre vida literária no sentido de fazer literatura e vida social literária. A frequência dos lançamentos, os bate-papos, os saraus, etc. Vida social literária não é vida literária. E acho que falta muita coisa ainda a se fazer na região, na Amazônia e no Pará principalmente. Em geral, aqui os autores, de cada 10 autores que publicam no Pará, 9 publicam por conta própria. Eu sou um privilegiado de já ter publicado muito por conta própria e recentemente ter conseguido que essas 2 editoras, a Folheando e a Parágrafo, acreditassem na minha literatura e publicassem os 2 livros, um de poesia, o Comícios, que saiu em 2019 no primeiro semestre, está esgotado, e o segundo, da Parágrafo, Enquanto Meu Pai Morre, que também é um livro que tem obtido relativo sucesso junto aos leitores que o adquiriram. E nesse período de isolamento social, você tem trabalhado em algum novo projeto? Eu mencionei na resposta anterior, né? Eu sempre estou trabalhando com algum novo projeto. Algumas coisas eu sempre estou, alguns projetos eu deixo pelo meio do caminho e depois retomo. Eu estou com 4 projetos que têm me colocado em ação bastante, especialmente nesse período agora que eu estou isolado, devido à Covid-19, né? E o cuidado com a saúde, principalmente. Eu estou revisando e reescrevendo alguns capítulos de um romance que será a continuidade do Enquanto Meu Pai Morre. É um romance que se passa no ano de 92, durante o período e a efervescência do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ainda não tem título o romance. Estou trabalhando e terminando um livro de poemas, que vai se chamar Pandemia e Outros Poemas. Eu entrego agora no final de abril para o editor, para a editora Folheando. Tenho um livro de poemas infantis, que é uma retomada de um livro antigo meu, de 2005, chamado Chove Chuva e Outros Poemas. Ele já tem um título, vai se chamar Toró, né, acrescentando mais poemas para a infância na temática chuva. Tem a novela que eu falei, que estou escrevendo, cujo tema é a Covid-19, a quarentena, né, cujo título provisório é Quarentena, justamente, e provocado no começo dessa pandemia por dois amigos na conversa e tal, e algumas lives que eu fiz, que tinha lido o Enquanto Meu Pai Morre, e disse: por que você não escreve alguma coisa, um romance que se passe nesse período que você escreveu aí, também dos poemas do Comícios, o impeachment da Dilma Rousseff, 2016. Eu anotei a ideia e estou começando também alguma coisa. Então, sempre alguns projetos. Agora, a prosa longa minha demora muito a sair.
O Enquanto Meu Pai Morre, ele foi um projeto inicial que eu conversei até num recente encontro, o professor Abílio Pacheco ressaltou isso, em 2009. Né? A primeira ideia, escrevi e tal, ele teve umas 5 ou 6 versões até publicar. O que eu estou reescrevendo agora, que fala sobre o impeachment de 92, eu comecei um pouco depois, em 2013, 2014, já vai uns 6 ou 7 anos. Né? E quando eu sinto que não tem prosseguimento, eu deixo de lado o texto e vou escrever uma outra coisa. Tanto é que tem livros que saíram depois que eu escrevi a versão inicial do Enquanto Meu Pai Morre, que foram publicados depois, de contos, de poesia, etc. Né? E ele ficou lá, mas quando ele saiu, para mim foi a versão que eu pude colocar e para mim foi a melhor até agora. Né? Pode ser que depois eu revise e mude muita coisa dele. Aí são esses os projetos. Chegando ao final da nossa entrevista, eu queria perguntar que recado você gostaria de deixar para quem quer se tornar um escritor ou uma escritora? Principalmente, escreva. Escreva muito mesmo. Erre bastante na escrita. Arrisque em concursos literários. Não se entusiasme com elogios. Não deixe que premiações façam com que você pense que você é o cara. Você não é. Você nunca vai ser o cara. Pé no chão conserva a gente sem que um turbilhão nos leve depois. E leia muito. A principal formação de um escritor advém de leituras. Leituras técnicas, dicionários. Eu faço muito levantamento de coisas. O que a gente chama de colecionismo. Coleciono publicações, coleciono frases, coleciono imagens. Tudo isso é importante para um escritor. Algumas vezes a gente nem sabe o quando vai ser utilizado, mas vai ser utilizado algum dia. Alguma coisa te leva àquilo. A intuição. O escritor tem que privilegiar sua intuição sempre. E claro, tenha sempre em vista de que ser escritor, escrever, nunca vai ser uma profissão. É mal remunerado. Dá para viver de literatura? Dá, se você quiser ser um mendigo. Tá? Dá para viver de literatura sim, como um mendigo. Mas escreva. O falecido escritor paraense Haroldo Maranhão me disse uma vez, quando eu acabei de publicar um livro meu chamado O Homem pelo Avesso, que eu tinha mostrado pelo original, ele disse: parabéns, a publicação de um livro sempre nos livra do incômodo original. Né? Haroldo era fantástico. Tive o privilégio de conhecê-lo, trocarmos correspondências. E eu tinha um carinho especialíssimo pelo Haroldo, pelo talento imenso dele, né? E pelo seu juízo sempre firme. É isso. Essa foi a nossa edição de hoje, edição número 1 do projeto podcast de literatura da Amazônia Paraense, A Gente Não Quer Só Chibé, um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. O projeto, coordenado pelo professor Abílio Pacheco de Souza, tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras, pesquisadores e pesquisadoras paraense. Nós agradecemos ao escritor bragantino Alfredo Guimarães de Garcia por nos ceder essa entrevista e ao compositor e cantor bragantino Tony Soares por nos ceder o uso de suas músicas para os nossos podcasts. Eu sou Charina Maia e nós nos encontramos na próxima edição. Que só quer ser feliz, feliz. Olho minha cidade, vejo amor em cada pessoa. É gente boa que vai na direção do mar. Ajuro-teu a praia tão linda, os campos e igarapés, de garças no ar.
sorriso e cantei pra minha cidade, cidade onde eu nasci. No meio da marujada, cresci ouvindo retumbando